Bem-vindos, pessoal. Saudações na luz da Maga Prisca, do Templo Harmonia. E aqui neste vídeo nós vamos continuar a nossa série de estudo metafísico, analisando, interpretando os salmos do ponto de vista esotérico, com S, metafísico, do ponto de vista da ciência espiritual crística. Uma grande alegria estar aqui com vocês. E hoje o nosso estudo é com o Salmo 7. O Salmo 7 que vai nos colocar numa situação onde nós podemos passar pela etapa da vida, ou por algum momento da vida, em que nós estejamos lidando com injustiça. E diante da injustiça, diante de qualquer tipo de trâmite envolvendo justiça, ou envolvendo a gente necessitar de uma ajuda para que o que é correto em nós seja verificado, então, diante desta dificuldade, nós podemos recorrer à presença divina do Altíssimo, para que Ele interceda por nós e organize tudo o que precisa ser organizado, para que nós saiamos da situação de crise, de injustiça, de calúnia, e possamos ajustar a nossa vida para uma situação clara, onde nós somos socorridos, onde tudo anda assim, harmonizado, direitinho, se tiver papelada, se tiver trâmites de injustiça sendo nos prejudicando, tudo isso seja tocado da forma correta, perfeita, divina, e nós podemos clamar a presença divina para nos socorrer. A presença do Altíssimo, que é nosso Pai. Então a gente tira a justiça apenas da mão do mundo material, e aí a gente pede a intercessão do absoluto, do eterno, que tudo pode, tudo sabe manifestar. Mas vamos ler o Salmo para que a gente vá depois acompanhando passo a passo, e ainda temos interpretações mais profundas do que essa, se formos analisar do templo do ciclo esotérico das nossas vidas, não é? Vamos ver aqui como nós vamos prosseguir, tá bem? Vamos lá. Salmo 7, prece do justo perseguido. Eu utilizo a Bíblia de Jerusalém, ok? Yahvé, meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me de meus perseguidores todos. Liberta-me. Que não me apanhem como leão e me dilacerem e ninguém me liberte. Yahvé, meu Deus, se eu fiz algo, se em minhas mãos há injustiça, se paguei com o mal ao meu benfeitor, se poupei sem razão o meu adversário, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra, e me atire, e atire meu ventre contra a poeira. Levanta-te com tua ira, Yahvé. Ergue-te contra o excesso dos meus adversários. Vigia a meu lado. Tu que ordenas o julgamento, que a assembleia dos povos te cerque, assenta sobre ela no mais alto, e Yahvé é o juiz dos povos. Julga-me, Yahvé, conforme a minha justiça, e segundo a minha integridade. Põe fim à maldade dos ímpios, e confirma o justo, pois tu sondas os corações e os rins, Deus justo. Meu escudo está junto de Deus, o Salvador dos corações retos. Deus é justo juiz, lento para a cólera, mas é Deus que ameaça a cada dia.
Se o homem não se corrige, que afie sua espada, retese o seu arco e o aponte. Mas é para si que faz armas de morte e fabrica suas flechas flamejantes. Ei-lo gerando a iniquidade, concebe a maldade e dá à luz a mentira. Ele cava e aprofunda um buraco, mas cai na cova que fez. Sua maldade se volta contra ele. Sobre o crânio lhe cai a própria violência. Eu agradecerei a Yahvé a sua justiça. Quero tocar ao nome do Altíssimo. Amém. Então, nós lemos aqui o Salmo, e agora vamos passar por ele, cada estrofe, para fazermos a interpretação que muda o nosso estado de consciência e, assim sendo, muda para muito melhor a nossa vida. Agora vejam nesse salmo, pessoal, não é somente para quem está sofrendo uma injustiça de alguma situação, mas é para a nossa vida também. Uma vida que não é a sociedade em que nós vivemos, ela não é justa. Nós não conseguimos evoluir na vida como gostaríamos. Parece que essa vida tem travas que dificultam muito a nossa caminhada na harmonia, no equilíbrio, na paz, na felicidade. Esse salmo também trata disso. Ele nos garante que o Altíssimo Pai pode interceder por nós e melhorar tudo. Vamos lá, a cada estrofe. Yahvé, meu Deus, eu me abrigo em ti. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que já entende que ela pode se acolher no Pai Altíssimo, se abrigar no Pai Altíssimo, que o Pai Altíssimo nos ajuda, nos acolhe, nos protege. Para que isso aconteça, basta que estejamos com Ele, queiramos estar com Ele. Salva-me, Deus, desculpe, salva-me de meus perseguidores todos, liberta-me, que não me apanhem como leão e me dilacerem e ninguém me liberte. Então, aqui a pessoa está passando um período na vida de dificuldade, onde ela pode estar sendo perseguida por outras pessoas, pode estar sendo caluniada, pode estar sofrendo um processo, pode estar sofrendo uma crise, uma perseguição de qualquer tipo. E essa pessoa diz que não quer ser apanhada como um leão, né? Existe até muitos símbolos de pessoas controlando leões. Nós temos isso num dos arcanos do tarô, porque significa quando nós já temos o controle das situações perigosas da vida, como é o caso aqui. Ele diz que não quer ser vítima disso, e que ele não quer ser dilacerado, e não quer viver numa situação em que ninguém o liberte. Que aqui ele está dizendo que ou não tem justiça, né, ou a justiça não está sendo de acordo, ele não confia plenamente. Aqui, nesta primeira estrofe, o devoto narra qual é a problemática dele, e ele recorre ao Altíssimo pedindo ajuda. Na segunda estrofe, ele vai declarar ao Altíssimo que ele é inocente daquilo que o estão acusando na situação na qual ele está envolvido, ele ou ela, ok? Yahvé, meu Deus, se eu fiz algo, se em minhas mãos há injustiça, se paguei com o mal ao meu benfeitor e se poupei sem razão o meu adversário, que o inimigo me persiga e me alcance, que me pisoteie vivo por terra e atire meu ventre contra a poeira. Esta pessoa aqui,
está com a consciência tranquila de que não existe erro nela e está confessando isso ao Altíssimo Pai. E continua: levanta-te com tua ira, Yahvé, ergue-te contra o excesso dos meus adversários, vigia ao meu lado. Sempre muito mal interpretadas as palavras colocadas nos textos antigos, não é? E traduzidas, né? Traduzido o que quer dizer a palavra, né? No nosso tempo. Aqui nós não estamos falando de ira no sentido comum que nós conhecemos aqui na nossa sociedade, porque Deus não é irado, né? Não existem arroubos emocionais no Altíssimo, na presença divina. Essas emoções que nós sentimos aqui não existem na presença divina, muito menos as que estão fora do descontrole, né? Do caminho da harmonia, do caminho do centramento, né? Aqui o salmista quis dizer: levanta-te com teu vigor, com a tua ira no sentido, com a tua vingança no sentido de vingar, de ajustar, de ajudar, ok? De socorrer, promovendo a justiça, aonde não está havendo justiça, certo? Vigia a meu lado, tu que ordenas o julgamento. Aqui o salmista nos fala algo precioso. O salmista, como eu disse já em outros encontros nossos, eles sempre são iniciados no entendimento superior da ciência espiritual, da cabala, né, da linguagem sagrada. E aqui ele nos revela uma informação. É o Altíssimo que ordena o julgamento, que conduz o julgamento, que proclama o julgamento. Aqui na terra acontece o julgamento dos homens, mas vai ser conforme a determinação do alto. Ainda mais se a pessoa não vive somente aqui na matéria, mas já se coloca nas mãos do alto, que é o que o salmista está fazendo. Ele está saindo aqui da justiça da matéria e ele está se colocando nas mãos da justiça do plano divino. E sendo assim, sendo que ele está fazendo isso, o plano divino vai atuar na vida dele, porque assim ele clama e permite, ele está abrindo espaço para isso acontecer, porque o divino não se intromete na sua vida se você não começa a ter uma relação com ele e a pedir que assim seja. Então aqui ele diz: tu que ordenas o julgamento. E continua: que a assembleia dos povos te cerque, assenta sobre ela no mais alto. E aí ele coloca: Yahvé é o juiz dos povos. Ele coloca que Yahvé, o Altíssimo Pai, Yahvé é um dos nomes sagrados do Altíssimo, e eu nem vou entrar aqui no mérito, que hoje tem muitas pessoas dizendo que esse nome não é um nome sagrado. Eu não vou falar sobre isso, porque o Mestre Jesus utilizou esse nome. Então, na linha que nós seguimos, no Templo Harmonia, Metafísica do Cristianismo, Ciência Crística, se o Mestre Jesus usou esse nome, para nós está dito, não tenho o que dizer, ok? Então, aqui, o salmista, ele coloca que Yahvé, o Pai, o Todo-Poderoso, Deus, é o juiz dos povos. Ele está acima de qualquer juiz da terra. E aqui o salmista pede a ele que se manifeste e conduza tudo que vai se desenrolando. E aí ele continua: julga-me, Yahvé, conforme a minha justiça e segundo a minha integridade. Põe fim à maldade dos ímpios e confirma o justo, pois tu sondas os corações e os rins. Deus justo.
Aqui o salmista declara que pode haver confusão na justiça da terra. Os ímpios, às vezes, são poderosos, são ardilosos, têm esse poder aqui para manipular o julgamento dos outros. Aqui ele está dizendo isso, mas ele está clamando para alguém, um ser, o nosso Pai Altíssimo e Divino, que nós ainda não podemos nem conceber tudo o que ele vai interceder, e ele é um Deus justo, e ele sabe, pode haver dúvidas para um juiz da terra a respeito da sua demanda, do seu caráter, das suas virtudes ou dos seus defeitos, mas aqui o salmista está dizendo que para o Altíssimo não existe dúvida, ele sonda o coração e os rins. Os rins, na cabala, na alquimia, e o salmista entendia bem isso, os rins são a nossa herança. Tudo lá fica guardado nos rins. Toda a nossa história, todas as nossas toxinas, tudo que precisa ainda ser purificado na vida, está tudo lá nos rins. E o coração? O coração é por onde nós nos expressamos. O que nos vai no coração é a verdade sobre nós. Não o que nos vai na boca, nas palavras, né? Nem nos gestos, mas o que vai no coração. E o salmista está dizendo que Deus sabe averiguar isso com mestria, sem dúvida nenhuma. E aí ele continua: meu escudo está junto de Deus, o Salvador dos corações retos. Aqui é uma outra chave, é muito importante para nós. Ou eu deixo o meu escudo, os meus instrumentos de poder, nas mãos aqui da sociedade, de todo esse mundo da matéria, em todas essas regras, tudo isso como é, ou eu coloco os meus instrumentos de poder, o meu escudo, que é o meu instrumento de defesa, eu coloco o meu escudo junto de Deus. Então, ou a minha defesa está toda nas mãos de todos os mecanismos do mundo material, ou a minha defesa está nas mãos do Altíssimo Pai, da presença divina. Mas aqui tem algo interessante para nós atentarmos. Nós que escolhemos se queremos a nossa defesa na mão da matéria ou na mão do Altíssimo. Somos nós que escolhemos, não é Ele que escolhe por nós. E para que o nosso escudo, a nossa defesa, fique com a presença divina, nós temos que manter uma relação com ela. Uma relação para estudarmos e compreendermos cada vez melhor, uma relação falando todo dia com o Altíssimo, com a presença divina, com Cristo, com o Espírito Sagrado, com os seres dos reinos maiores, quais sejam da sua fé. Mas o importante é entender que o Altíssimo Pai é o nosso Pai, e nós devemos passar a nos relacionar com Ele. Esta é uma chave de sucesso, de comunhão com o Pai Altíssimo que o salmista está colocando aqui para nós. E ele continua: Deus é justo juiz, lento para a cólera, mas é Deus que ameaça a cada dia. Uau! Outra chave de sucesso. Deus é um juiz justo. Não existe nada que seja errado com ele. Na sua vida, vai acontecer o que tiver que acontecer, não por castigo, mas para que você desperte, para que você evolua, para que você transcenda. Agora, ele é lento para a cólera. O Altíssimo Pai não fica encolerizado com você pelas coisas erradas que você faz, que eu faço. Não. Ele compreende. E ele é lento para que aquilo se transforme num ajustamento na sua vida. O que é a justiça do Altíssimo? É um ajustamento na sua vida para que você acerte o passo no caminho evolutivo.
né? Então, aqui o salmista está dizendo que o Altíssimo Pai, ele dá corda, ele deixa a gente ir indo por onde a gente escolhe. Ele é lento para puxar a corda e falar, olha, você está indo longe demais. Ele nos dá a chance de fazermos isso por nossa própria decisão. Quando a gente não decide mesmo, ele puxa a corda para nos colocar no caminho correto novamente. E aí ele continua. Se o homem não se corrige, que afie sua espada, retese seu arco e o aponte. Mas é para si que ele faz armas de morte e fabrica suas flechas flamejantes. Ei-lo gerando a iniquidade, concebe a maldade e dá à luz a mentira. Então, aqui é aquela parte onde Deus ameaça a cada dia, mas não é uma ameaça de Deus. Vamos entender a ciência divina que o salmista está nos entregando aqui. Se o homem não se corrige, se ele trilha caminhos aí errados, por toda sorte de erros, que ele afie a sua espada e retese o seu arco, porque é para si mesmo que ele vai fazer armas de morte. Aí a vida dele vai ser difícil, entendeu? Então, se é um caluniador, se é toda a sorte de crimes, se é toda a sorte de todos os defeitos, pense nos mais leves e os mais graves, todo mais leve pode se transformar em algo mais grave, dependendo de por quanto tempo você alimenta e até onde você vai indo, né? Então, quando o ser insiste num caminho errado e não se corrige, ele pode criar armas para atacar os outros, flechas flamejantes para atirar nos outros e botar fogo nos outros, ou nas instituições dos outros, o que seja. Aí você idealiza tudo que vai encaixar aqui, essas flechas vão voltar para ele. É para ele que ele fabrica. Tudo que vai e volta. É isso que o salmista está dizendo. Então é uma tolice persistir no mal. É uma tolice nos entregarmos à crítica ao outro, que é uma flecha flamejante, como também é uma tolice criar calúnias criminosas para afetar o outro. Eu coloquei um exemplo de uma coisa que a gente considera mais leve e de algo que a gente considera mais grave. De qualquer maneira que for, se é uma flecha flamejante, se é uma arma, se você está fazendo aquilo no erro, aquilo volta para você. Como o bem também volta. Então, o salmista, um homem de sabedoria, está dizendo assim: se o homem não se corrige, que afie a sua espada, porque a vida dele vai ser luta. E a defesa dele vai ser complexa, porque ele vai ser envolvido nessas situações, chegando a um ponto assim impossível de organizar tudo. Ele gerando a iniquidade e concebendo a maldade e dando à luz a mentira, ou seja, ele traz todos esses defeitos graves para o plano aqui social. Ele vai ter que se haver com tudo isso. Porque nessa parte, Deus ameaça cada dia. Não porque ele ameaça, mas porque nós vamos nos ver envolvidos na situação que geramos e ele não vai poder fazer nada, porque a pessoa que faz isso não está se dirigindo a ele, não é? Então aí o salmista continua. Ele cava e aprofunda o buraco. Então, quando o ser age assim no erro, ele cava um buraco e ele vai aprofundando cada vez mais esse buraco. Mas, o salmista diz, ele cai na cova que ele mesmo fez. Então, aquele indivíduo que hoje está numa situação assim dificílima, numa cova, num buraco, no fundo do poço, saibamos nós, aprendamos nós, que se nós passamos por momentos da nossa vida em que nós, como é costume, né, dizermos,
Nossa, cheguei no fundo do poço, fomos nós que cavamos esse poço. É isso que o salmista está dizendo aqui. Fomos nós que cavamos. Então, seremos nós que teremos que subir de volta à superfície para encontrar a luz. Mas nós poderemos pedir ajuda da presença divina do Altíssimo Pai. Hoje nós já sabemos da Mãe Divina, do Cristo, das hierarquias angélicas. E aí nós sairemos desse poço muito mais rapidamente. Não é vergonha cair no poço. Nós temos que entender a nossa natureza e temos que começar a trabalhar com a luz. E aí o salmista continua. Ele cai na cova que fez, sua maldade se volta contra ele, sobre o crânio lhe cai a própria violência. Aqui o salmista nos ensinando que o que nós vivemos é a consequência do que criamos. E que, como disse no começo do salmo, nós podemos nos livrar disso a qualquer momento. Basta começarmos a tirar a nossa consciência do mundo profano, material, e colocarmos a nossa consciência no mundo divino, espiritual. E aqui o salmista termina. Eu agradecerei a Yahvé a sua justiça. Quero tocar ao nome do Altíssimo. Veja, ele está orando aqui e ele ainda não recebeu, né, a vitória da justiça. Mas ele não vai esperar a vitória se concretizar na matéria para ele agradecer ao Altíssimo. Ele já agradece. Ele está agradecendo pela oportunidade de poder se dirigir ao Altíssimo. Ele está agradecendo porque ele sabe se relacionar com o Altíssimo. Ele está agradecendo porque ele sabe que a vitória é garantida quando se roga ao Altíssimo. Então, ele não agradece depois, ele já agradece antes. E ele apenas não agradece. Ele não apenas agradece. Ele diz que vai tocar em nome do Altíssimo. Ele vai celebrar o Altíssimo para ele e para as outras pessoas. Porque, pessoal, olha uma chave que eu vou entregar para vocês. Quando nós agradecemos o Altíssimo antes, e todos os dias e sempre, nós reconhecemos a grande alegria que é o fato de que o reino divino está aqui nesta terra, conosco, e que nós somos filhos divinos, e podemos pedir e nos relacionar com este reino divino. Quando nós agradecemos o Pai Altíssimo depois que nós recebemos o que nós pedimos, nós fazemos do nosso Pai Altíssimo um serviçal nosso. Ah, você me serviu bem, você me deu o que eu te pedi, então eu te agradeço. Nesse momento, o Altíssimo parece que é um serviçal nosso, não é? Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes, porque nós vamos mudando a nossa conduta. E no que nós vamos mudando, tendo sabedoria na nossa conduta, a nossa vida interna e externa melhora muito mais. Então, nós terminamos o estudo desse Salmo 7 aqui hoje. Gratidão, sejam muito felizes com os códigos lumínicos divinos deste sagrado ensinamento. E até a próxima.